Aleluias, glória a Deus, podeis assentar. Glória a Deus, aleluias. Quantos estão alegres nesta manhã? Nessa manhã de Comep, versão 59, diga aleluias. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. O Senhor tem grandes coisas a fazer nesta manhã em nosso meio. Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem uma palavra de profecia para a sua vida? Você vai ser cheio do Espírito, você vai ser cheio de ousadia e cheio de poder, amém? Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse Comep, agradecer ao pastor Clarimundo, ao pastor Sebastião, ao pastor Marcos Henrique, ao Pedro, pastor Pedro. Quero agradecer a direção desse Comep. É para mim um grande motivo de muita honra, um privilégio estar aqui. Estive aqui muitas vezes nos anos 80, início dos anos 90, ainda como um dos dirigentes, como da equipe dirigente do Comep, algumas vezes. E estar aqui hoje é muita alegria para mim. Na verdade, me converti no ano de 1977. Se o pastor Rafael estivesse aqui hoje, ele ia dizer, pastor Clarimundo, que aqui tem alguns daqueles patrimônios do cristianismo, aqueles que contam com várias décadas, praticamente um meio século servindo ao Senhor, dentro de um chamado e junto de jovens. Na verdade, alguém pode olhar para nós, pastor Clarimundo, e dizer que nós somos pessoas idosas do cristianismo, Mas, na verdade, nós somos jovens há mais tempo do que a maioria que estão aqui, Porque não somos velhos, porque velhos são aqueles que não se renovaram. Nós conhecemos Jesus na nossa infância. O pastor Clarimundo estava falando aqui, semana passada, conheceu Jesus aos 7 anos de idade. Eu conheci aos 14, recebi Ele como meu Senhor e Salvador, na nossa igreja lá na Vila Redenção. E participei do 12º Comep, lá na Tiradentes, na nossa antiga sede lá na Tiradentes. 1978 eu estava lá, com 15 anos de idade. E naquele Comep eu estava bem recém-convertido, mas tive a alegria de ser batizado com o Espírito Santo. E naquele Comep eu saí dali realmente entendendo o que estava pela minha frente, qual era o meu caminho. E não somente entendi isso espiritualmente, mas entendi dentro de mim, porque ali naquela torre, a torre da igreja tinha, se não me engano, 2 ou 3 lajes, e numa daquelas, numa tarde, eu fui batizado com o Espírito Santo. Alguém que eu não conheço colocou a mão na minha cabeça e me entregou uma palavra de profecia. E baseado nesta palavra eu tenho pautado a minha vida, e a palavra basicamente é: eu vou te conduzir pelo caminho humano, pelo caminho profissional, pela carreira profissional, mas eu também vou te conduzir por uma carreira na fé e na palavra. E nós estamos caminhando há muitos anos. Sou pastor da nossa igreja lá na Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, igreja que nós fundamos ali naquele lugar que nós abrimos há 30 anos atrás, num prédio alugado. O pastor Clarimundo estava lá, o pastor Sebastião, e quando nós estávamos diante daquele prédio, praticamente um prédio abandonado em ruínas, eles profetizaram. E profetizou que naquele lugar se estabeleceria um lugar de culto permanente. E esse lugar se estabeleceu. E já são 30 anos naquele lugar. E eu louvo o Senhor por isso. Eu louvo o Senhor por isso, por eu estar naquela igreja por tanto tempo, por estar servindo ao Senhor, por ter aqui nesse lugar, nessa manhã, pessoas daquele rebanho, algumas delas que estavam lá, naquele começo, ali em 1994, quando nós lançamos ali uma pedra fundamental espiritual para aquela igreja. Louvo o Senhor pela vida da minha esposa, que está casada comigo já há 37 anos. Louvo o Senhor, está ali a pastora Rosângela. Louvo o Senhor pela minha mãe, que está ali também,
que nos acompanha desde 1977, juntamente na fé, porque nós temos o privilégio, quando nossos pais nos levam para o Evangelho, de caminhar com eles nesses dois aspectos, no aspecto humano e também no aspecto espiritual. Meu pai já dorme no Senhor, e eu louvo o Senhor pela vida dele, porque meu pai me ensinou algumas coisas que eu pretendo compartilhar com você aqui nesta manhã, que eu pretendo dividir com você. Ontem nós estivemos aqui e o pastor Rafael Grandene trouxe uma palavra a respeito do reino de Deus. E eu quero nessa manhã continuar nesse propósito. Antes eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu quero ler aqui na versão King James, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Porém vós sois geração eleita, diga assim, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é, diga mais forte, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto especialmente dessa versão King James, porque ele usa essas palavras bastante fortes, propósito, e ele chama convocação. Na verdade, convocação tem um sentido imperativo, que eu quero dividir com vocês aqui nessa manhã. O sentido imperativo de uma missão. O pastor Rafael diz que o reino de Deus é um reino eterno, um reino espiritual e um reino de poder. Amém? Quantos têm experimentado esse reino? Esse reino espiritual, esse reino de poder. Quantos têm experimentado o poder de Deus nas suas vidas, nos seus ministérios, nas suas casas, nas suas famílias? Diga amém. Mas ele também diz que para acessar esse reino, você precisa ter o novo nascimento, amém? Quantos se lembram disso? Novo nascimento. Mas a palavra do Senhor, em João capítulo 15, versículo 16, diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto. E dê muito fruto. E o fruto o quê? E o fruto permaneça. Amém? Então o reino de Deus é um reino eterno. Está na eternidade. Mas o reino de Deus na minha vida, na sua vida, precisa ser o quê? Diga assim, permanente. Então o reino de Deus, ele precisa ser permanente. Porque pouco me adiantará ter caminhado 47 anos, desde os 14 anos de idade, para chegar aqui e desistir, e retroceder, e olhar para trás, e tropeçar e cair. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são chamados para o Senhor não podem se embaraçar com as coisas dessa vida, porque aqueles que correm nos estádios correm por uma coroa corruptível, e eles correm para ultrapassar a linha de chegada e correm para chegar na frente. Quer dizer, correm para ser bem-sucedidos, correm para ter prêmio, para ter uma coroa, e tudo isso uma coroa corruptível. Mas ele diz, nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Aqueles nos estádios correm por uma coroa que vai murchar, mas nós corremos para uma que vai perdurar. Aleluias. Então eu quero falar sobre o caráter, sobre o cumprimento de uma missão. Precisa entender que nós somos chamados para uma missão, amém? Às vezes nós olhamos para o Evangelho e pensamos que o Senhor está selecionando gente nesse momento para ir para o céu. Então Ele entrega nas nossas mãos um passaporte, carimba em nós e diz, você é do céu, e a partir daí vamos esperar o embarque. Mas na realidade não é isso
que a palavra do Senhor está dizendo para nós nesta manhã, nesses dias de Comep. A palavra do Senhor está dizendo que nós fomos chamados e fomos inseridos num povo especial. Nós fazemos parte de uma nação, nós fazemos parte de uma geração que foi eleita para Deus, para cumprir um propósito. Então existe uma convocação, e essa convocação é para sermos proclamadores do reino, para sermos testemunhos e testemunhar, para nós ministrarmos as virtudes. Há uma outra versão que diz que é ministrar, que é testemunhar as virtudes daquele que nos convocou das trevas para o reino de luz. Nós estamos perdidos e fomos encontrados pela graça do Senhor, mas fomos encontrados para cumprir um propósito, amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus nos achou, Deus nos encontrou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou e nos convocou para sermos anunciadores do reino, para sermos testemunhas das virtudes do Senhor, para sermos exemplo de fiéis, amém? O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser o exemplo dos fiéis. E no cumprimento da missão, não se preocupe com a estrutura. Às vezes nós olhamos para nós e muita gente vai ficar paralisada, porque olha para si mesmo e diz assim: bem, minha estrutura é precária, eu não posso fazer muita coisa. Outra hora se vê muito novo, outra hora se vê velho demais, outra hora se vê com pouco conhecimento. Abraão era casado com uma mulher estéril, e foi esse mesmo que Deus chamou para fazer dele uma grande nação. José era um dos mais novos da casa do seu pai, portanto estava muito distante de estar na linha da primogenitura, daqueles que receberiam os privilégios, os maiores privilégios. Davi era o menor da casa do seu pai, era o mais novo, era o caçula. Sequer foi lembrado quando o profeta Samuel pediu para Jessé reunir os seus filhos. Foi esquecido lá no campo, pastoreando ovelhas. Jeremias era um adolescente. Samuel era uma criança. E Deus chamou essas pessoas nessas condições que eles estavam. Moisés era fugitivo do Egito e tinha um problema, que ele alega, um problema sério, grave de dicção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Aqueles que são convocados pela missão do reino, o menor pode se tornar o maior. Não é relevante o que você é pelo lado de fora. Não é relevante se você é bonito, se você é feio, se você é magro, se você é gordo, se você é novo, se você é velho. O que importa é o que você tem pelo lado de dentro, porque é para o coração que Deus está olhando. Talvez Samuel estivesse acostumado, quando Deus olhou para Saul, um homem alto, um homem forte, bonito, e escolheu Saul. Talvez Samuel estivesse pensando da mesma maneira, mas sabe, Deus diz assim: olha, Samuel, não olhe para a aparência do homem, não olhe para a aparência do homem. Saul era tudo aquilo que se esperava de um rei, alto, bonito, forte, mas era medroso, era frágil por dentro. Mas ele diz: eu olho o que está dentro do coração. Eu rejeitei todos estes. Mas quando entra naquela casa, naquela sala de jantar, um rapazinho, um jovem, um adolescente ruivo, um rapaz que estava com as suas vestes de trabalho, de pastor, e então Samuel diz: esse é o escolhido do Senhor, é esse jovem, é esse menino. Glória a Deus. Os convocados para a missão do reino atendem a uma função. O Senhor nos chama para atender uma função. Pedro, você está atendendo uma função junto com a sua esposa. Marcos, você também está atendendo uma função. Mais importante do que atender uma função é estar embutido, é estar cheio de uma missão, do compromisso com a missão do reino, amém? Porque a missão passa, a função passa, mas a missão ela permanece. É preciso nós estarmos olhando para a missão
O Senhor nos chamou para isso. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz, ele mesmo, o Senhor, separou primeiramente alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores e mestres, com um objetivo. Qual é o objetivo? É que estas pessoas atendessem às suas expectativas, se vangloriassem, olha, eu sou apóstolo, olha, eu sou doutor, eu sou mestre. Não, essa era a função. Mas ele diz, o propósito é o aperfeiçoamento dos santos. Sabe, queridos, nós estamos aqui nesta manhã, nós estamos em todos os momentos espirituais que nós reservamos para conhecer mais a Deus, para que nós possamos conhecer mais a Deus, para que nós sejamos mais cheios do Espírito de Deus, para que se reforce a unção de Deus na nossa vida, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. Mas saiba de uma coisa, tudo isso tem um propósito, dentro de uma missão eterna, para a qual Ele nos convocou, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento daqueles que vão sendo salvos. Esta é a missão. Esta é a missão que nós devemos compreender. Há muita gente que se apega à função. Há muita gente que se apega à função de apóstolo, à função de pastor, de doutores e mestres. Então é como se aquilo tudo fosse a causa, está no exercício de uma função e esquece a missão. Deus escolheu Saul para cumprir uma missão, mas ele não entendeu isso. Ele se apegou à função de rei. Chegou o dia que ele foi rejeitado, foi reprovado, mas ele se apegou a essa função. E ele se agarrou a ela com tanta força. E ele se agarrou àquela coroa de rei com tanta força. E aquilo iria custar não somente a vida dele, mas também de seus filhos, de toda a sua casa. Deus rejeita Saul. E Deus rejeita Esaú pelo mesmo motivo. Esaú era neto de Abraão. Esaú era para dar seguimento a uma missão que Deus entregou a Abraão, que Deus repassou a Isaac, e ele deveria ser o portador desta missão, mas Esaú não aceitou isso, ele não entendeu, ele não aderiu à missão, ele queria as bênçãos da primogenitura, mas a mesma primogenitura que ele vendeu por um prato de comida. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus rejeitou Esaú e Deus amou a Jacó. Jacó não era o primogênito, Jacó nasceu depois. Esaú era mais forte. Esaú demonstrou ter muita garra, muita força, muito vigor. Ele rompeu a madre primeiro. Havia já uma luta dentro do ventre e que Jacó perderia essa luta da carne, essa luta da força, do braço do homem. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz, a palavra do seu apóstolo Paulo diz, que Deus se apegou a Jacó, Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Esaú queria a função, mas ele não queria a missão. Ele não queria ser portador das promessas de Deus a Abraão. Deus tirou Abraão da terra de Ur, Deus separou ele, tirou da terra aonde imperava a idolatria, o culto de deuses estranhos, e levou para uma outra terra, plantou ele naquela terra. Abraão conseguiu passar isso para Isaac, mas Isaac não consegue reproduzir isso na vida de Esaú. Logo Esaú procura 2 mulheres cananeias, 2 mulheres idólatras, e se casa com ela. Não interessava a opinião dos seus pais. Isso aborreceu Isaac, mas aborreceu muito mais a Deus. Nós precisamos ter atenção a isso. Às vezes nós queremos as coisas, às vezes nós nos apegamos às funções, gostamos disso, gostamos do cargo, mas é preciso entender que nas questões espirituais, o que vale, o que precisa contar mais é a missão. Pastor, mas Deus escolheu Saul. Deus escolheu Saul.
certamente Saul tinha predicados para ser escolhido por Deus. Mas nós precisamos entender que o simples fato de Deus escolher alguém não é toda a trajetória, não é todo o caminho. Saul estava muito longe de ser o rei que aquela geração precisava. Saul era o rei que aquela geração merecia. A Bíblia diz que Saul vai reinar por 40 anos. Ele vai reinar durante toda uma geração. Aquele povo que rejeitou ser conduzido pela voz profética, pela palavra do Senhor através de Samuel. Rejeitou Samuel. Teria um rei frágil, um rei controverso, um rei medroso, um rei inseguro durante 40 anos. Mas sabe de uma coisa, querido? Aqueles que se apegam ao cargo, à função, sem compromisso com a missão, não vão durar, não vão perdurar. Saul ficou 40 anos, mas ele não deixou herança para seus filhos. A herança que ele deixou foi trágica. Anote aí. A missão é um compromisso com a causa. A missão não é um compromisso comigo. A missão sequer é um compromisso com a minha casa. A missão sequer é um compromisso com a minha família. Mas a missão é um compromisso com a causa. Esaú queria a função, mas renunciou à missão, porque não tinha nenhum compromisso com as promessas de Deus para Abraão e para Isaac. Saul estava na função, mas falhou na missão. Sabe por quê? Porque Saul queria um reino para si mesmo, para sua casa, para sua família, e não para a glória do Senhor, não para a glória de Israel. Saul estava agarrado àquela coroa e morreu com ela. Cidadão do reino, não se apegue à função, se apegue à missão. Porque quando nós estamos na missão, a função pode mudar a todo instante. Hoje eu estou servindo como pastor, amanhã eu posso estar servindo como missionário, depois de amanhã eu posso estar servindo de outra forma. É o Senhor que diz, é o Senhor que determina, é Ele, através do Espírito Santo, que escolhe. A palavra do Senhor diz que nos dias da igreja primitiva, quando aquela igreja começou a orar, o Espírito Santo começou a separar homens, começou a separar missionários, começou a separar pessoas para que pudesse ir adiante, levar o Evangelho. Ele mesmo, o Senhor, o Espírito do Senhor separa Saulo, perseguidor da igreja. Então o Senhor faz coisas tão improváveis, e é por isso mesmo que é Ele que tem autoridade para escolher, não somos nós. Às vezes nós queremos coisas que nós não temos condição de fazer. Às vezes nós queremos abraçar responsabilidades para as quais nós não estamos preparados. Quem dera Saul tivesse ouvido Samuel naquele dia em que ele rasgou as vestes de Samuel, e Samuel disse: olha, o Senhor rasgou de ti o teu reino. Quem dera ele tivesse dentro de si humildade suficiente para dizer, como Moisés diz: bem, se o Senhor não vai conosco, se o Senhor não vai com esse povo, então nós não iremos a lugar nenhum. Se o Senhor não está comigo, se o Senhor não está com a minha casa, então está aqui a coroa, então está aqui o cetro de rei, eu abro mão. Pastor Clarimundo, teria sido tudo diferente para a vida dele, sim ou não? Imagine o que poderia ter acontecido. Mas saiba, queridos, quando o coração do homem está determinando e não é a vontade de Deus, nós fazemos coisas que não vão ser bênção para nós. Quando é o desejo da carne que comanda as nossas decisões, o fim será sempre um fim destruidor. Saul foi o rei que aquela geração merecia, mas a outra geração, a geração que viria depois daqueles 40 anos, teria o rei que eles precisavam, que Israel precisava. Quando nós lemos lá uma carta, aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o apóstolo Paulo começa a fazer um discurso lá na igreja de Antioquia, e ele vai destacando desde o momento em que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito.
E ele vai dizendo, olha, Deus tirou com um braço forte, com um braço poderoso, sustentou por 40 anos no deserto, fez entrar na terra da promessa. E durante muitos anos, Deus conduziu esse povo através dos seus servos, dos profetas e dos juízes. Mas chegado um momento, lá no versículo 22, o apóstolo Paulo declara, Deus escolheu Saul, mas Saul se demonstrou despreparado, então Deus o rejeitou. Se nós nos mostrarmos despreparados para a chamada de Deus, Ele nos rejeitará, amém? Deus nos chama, Deus nos escolhe. A graça de Deus é maravilhosa. Deus dá oportunidade a todos os homens. Deus chama a todos. E Deus espera que cada um de nós se apresente na presença dEle. Quantos sentem o chamado de Deus? Da comissão do Senhor. Quantos sentem que isso é uma convocação de verdade? Levanta a sua mão e diz, eu creio. Eu fui convocado para o reino. Mas sabe de uma coisa? Quando ele tropeçou, quando ele não entendeu a missão, Deus levanta Davi. E quando Deus levanta Davi, Deus diz assim, achei Davi, aquele que fará aquilo que deseja o meu coração. Então não é aquilo que deseja o meu coração, não é aquilo que satisfaz o meu ego, não é aquilo que satisfaz as minhas expectativas. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã, não importa se você seja um jovem, um adolescente, um pastor, um profeta, uma profetisa, não crie grandes expectativas em relação a coisas espirituais, porque normalmente as nossas expectativas serão frustradas. Não crie grande expectativa, deixa o Espírito de Deus te conduzir. Ele não fala sobre muito o que está adiante, ele vai dizendo, ele vai falando, à medida que nós vamos caminhando, isso é a forma de Deus. Goste você ou não, essa é a realidade. Ele diz, Israel, quando andardes, quando caminhardes, ouvireis uma voz atrás de si, esse é o caminho, ande por ele. Então nós precisamos começar a andar. Se nós ficarmos esperando todo o mapa, o Senhor dizer, olha, você vai sair daqui e por aqui, vai chegar lá, você não vai sair do lugar. Coloca-se de pé e eu falarei contigo. É assim que o Senhor faz. E quando você se coloca de pé, quando menos você vê, você já está na caminhada. E quando você está caminhando, o Senhor começa a mandar você correr. E você diz, para onde? Ele diz, vai para cá. E depois vai para ali, depois vai para acolá. Porque o Senhor vai te conduzindo, é Ele que dirige, é o Espírito que dirige. Nós não precisamos de GPS, nós não precisamos de mapa, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo Consolador. E uma das funções dele é nos dirigir, nos conduzir a toda a verdade, nos conduzir pelo caminho, nos conduzir de uma forma que nós vamos chegar ao propósito de Deus. Cidadãos do reino, quantos cidadãos do reino tem aqui nessa manhã? Aleluias. Não lutem pela função. Não lutem pela função. Há tanta guerra, há tanta disputa no meio do corpo de Cristo. Tem tanta gente dizendo, olha, estão tirando o que é meu. Olha, está ocupando o espaço que é meu. Não, não lute pela função. Certifique que vocês estão na missão. Certifique que vocês estão cumprindo a missão. Porque se vocês forem comissionados pelo Senhor, ninguém poderá tirar a função. Ninguém. Se não for assim, todo esforço que vocês estiverem empreendendo será inútil. Toda luta que você estiver travando será inútil. Você vai fracassar. Mas se você estiver na missão, se o Senhor estiver te conduzindo, se você estiver seguindo a direção do Espírito do Senhor, ninguém vai poder te impedir. No reino de Deus, função sem missão é usurpação. É isso. No reino de Deus, função sem missão é usurpação. Corá, Datã e Abirão cobiçaram a função de sumo sacerdote. Eu fico pensando como esses homens eram tolos, né? O homem carnal é assim mesmo, porque eles sabiam quem era o Deus de Moisés, eles conheciam o poder desse Deus. Deus revelara o poder dele nos egípcios, Deus revelara o poder dele através
do ministério de Moisés, e esses homens, eles enfrentam Moisés e dizem: não, o sumo sacerdote será um de nós. Mas o Senhor já havia escolhido Arão. Sabe o que acontece, queridos? Eles não conseguiram nada, tudo que conseguiram foi a ruína suas e de suas famílias. Moisés estava no palácio de Faraó, e ele até tenta discretamente ser o resgatador do seu povo, e fracassou. Sabe por quê? Porque Moisés ainda não havia recebido a missão. Moisés havia recebido um chamado, assim como cada um daqueles que são escolhidos, separados por Deus, recebe um chamado. Quantos aqui já receberam o chamado de Deus? Amém? Glória a Deus. Mas preste atenção, o chamado é só o começo. O chamado é só o começo. Moisés havia recebido um chamado, mas ele estava há 40 anos na corte de Faraó. Há 40 anos ele se assentava naquela mesa, comia do pão do Faraó. Há 40 anos ele era identificado como egípcio e não como judeu. É verdade que ele já havia passeado na casa dos seus pais, conhecido seus pais. Ele sabia que ele era da descendência de Abraão, ele sabia que ele era filho de Jacó. Mas sabe de uma coisa, queridos? Ele foi se acomodando e foi ficando por ali. Talvez ele pensasse assim: bem, eu vou conseguir fazer muita coisa aqui de dentro do palácio de Faraó. Eu vou conseguir discretamente, ninguém precisa saber. Num determinado dia ele sai à rua e vê um egípcio agredindo um judeu, agredindo um dos seus irmãos, e ele então diz: essa é uma oportunidade, eu vou fazer o bem para um dos meus irmãos. E ele mata, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, mata aquele egípcio. Sabe qual que era o equívoco de Moisés? É pensar que pode cumprir o propósito de Deus com a força da carne, com a força do braço. É pensar que pode fazer alguma coisa para o reino do Senhor dentro da casa de Faraó, partilhando do Egito. Não. Ele seria arrancado de lá. Sabe por quê, queridos? Talvez muitos de vocês estejam nessa situação controversa. Estão numa situação ainda em dúvida de atender o chamado de Deus, porque só o chamado não basta. Nós precisamos atender ao chamado. Deus estava chamando Moisés, ele demora a entender isso. Então ele tem que sair fugitivo pelas portas do fundo daquele palácio para salvar a sua vida. Mas isso era o propósito de Deus. Passou 40 anos no Egito, haveria de passar 40 anos nas montanhas de Midian. 40 anos ele ouviu, ele foi instruído na ciência do Egito, mas durante outros 40 anos ele seria instruído pelo sacerdote Jetro, lá nas montanhas de Midian. 40 anos ele deve ter aprendido a arte da guerra, porque os príncipes eram instruídos assim lá no Egito, como dominar, como liderar, como comandar, ser um general de exércitos de Faraó. Mas depois de 40 anos ele vai aprender como ouvir a voz do Senhor. Lá nas noites do deserto, pastoreando ovelhas, numa função pequena, comparada com aquilo que ele tinha experimentado no Egito. Mas depois de 40 anos o Senhor se mostra a ele. Então o Senhor se revela a ele. Então o processo de Deus, eles não podem ser invertidos. Primeiro, separação, diga assim, separação. Deus te chama, mas você precisa ser separado. O texto que nós lemos em 1 Pedro capítulo 2 diz assim, que nós somos um povo exclusivo de Deus, amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, você é exclusivo de Deus. Enquanto nós não entendemos isso, enquanto você jovem não compreende isso, que você é exclusivo de Deus, você continuará no Egito. Talvez você possa ter simpatia pelo Evangelho. Tem conhecido muita gente na igreja que são simpáticas ao Evangelho, gosta da igreja, até mesmo gosta dos irmãos, gosta do culto, gosta da celebração. Tem alguns que até mesmo que gostam de cantar, mas eles entendem que pode fazer isso estando ainda no Egito, na casa de Faraó, dividindo o seu tempo entre o santo e o profano. Mas isso não vai dar certo. Preciso separação.
Amém? Depois é preciso o quê? Treinamento. Diga assim, treinamento. Depois do treinamento vem revelação. Depois da revelação vem restauração. Porque naquele monte ali, naquele lugar aonde Moisés pastoreava numa noite, o fogo arde na sarça. O Senhor se revela a Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e sou o Deus de Jacó, e sou o teu Deus. Enquanto Deus for apenas o Deus dos nossos antepassados, enquanto Deus tiver apenas revelado aos nossos pais, os nossos pais da fé, nós não teremos consistência espiritual. Cada um de nós, cada um de vocês, jovens, vocês que estão aqui nessa manhã, precisam entender isso. Você precisa ter a sua própria experiência espiritual. Amém? Você precisa ter uma experiência profunda, impactante na sua vida com Deus. Eu estava dizendo que eu fui discipulado pelo meu pai na minha infância, na minha adolescência. Não nas escrituras, na leitura da palavra. Meu pai era um homem de pouco conhecimento na palavra, de pouco conhecimento teológico. Eu herdei 3 Bíblias dele que eu tenho lá em casa. Volta e meia eu pego e fico vendo as anotaçõezinhas que ele fazia para as pregações, bem simplesinha. Mas sabe de uma coisa? Meu pai ensinou-me a ir para os montes, para os lugares desertos, para o lugar secreto, para buscar revelação, discernimento de Deus. Essa foi a maior lição que eu aprendi com ele. Porque no monte da revelação também há restauração. Eu ouvi agora esses dias num grupo de pastores um depoimento, um documento dizendo a respeito de quantos líderes, quantos pastores se sentem frágeis, se sentem fracassados, até mesmo fracassados, de como muitos pastores estão cansados, abatidos, de quantos pastores estão deprimidos, de quantos pastores estão com depressão e de quantos estão desanimados com o ministério e com a obra. Sabe, queridos, o Espírito do Senhor, ele tem uma forma, ele tem um processo de nos tratar, de trabalhar as nossas vidas. Moisés foi separado, Moisés foi treinado e teve revelação de Deus. Mas lá no Monte da Revelação, Moisés coloca todos os seus traumas aos ouvidos do Senhor. O Senhor diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. Ele diz: Senhor, não dá, porque eu tenho esse problema. Olha, eu já falhei, eu já tentei, não deu certo. E o Senhor argumenta com Moisés: Moisés, você foi no seu próprio nome, mas agora você vai no meu nome. Você vai dizer: olha, eu vou em nome do eu sou. E Deus foi tratando o trauma de Moisés ali naquele monte. E Deus foi mostrando: olha, você está curado, Moisés, eu estou curado, tudo bem. E agora o que falta? Falta unção. Porque quando Moisés fosse entrar naquele palácio, ele não entraria mais pela porta do fundo, ele não seria mais fugitivo, mas ele haveria de entrar pela porta da frente. E é pelas portas da frente que ele entra. Ele sai de lá foragido, um egípcio judeu, que ele não sabia qual era a identidade, mas quando ele volta ao Egito, ele volta como profeta, ele volta em nome do Senhor. Não vai dar certo quando nós pleiteamos as batalhas espirituais em nosso próprio nome. Nunca vai dar certo quando nós pleiteamos as lutas espirituais com a força da carne. Não vai dar certo quando nós lutamos as batalhas do Senhor com o nosso intelecto, com o coração cheio de frustrações, cheio de mágoa. Muita gente, depois dos anos no serviço do ministério, está cheio de cicatrizes, está cheio de marcas. E quando alguém pergunta o que você pode dizer do ministério, ele vai mostrar cicatrizes. Mas sabe de uma coisa, queridos? Depois de 80 anos, Moisés desce das montanhas de Midian e vai para o Egito para mostrar o bordão, o cajado do poder e da unção do Senhor. Ele entra para mostrar que Deus realmente não estava brincando, estava falando sério. Então isso é unção. Antes da missão,
é preciso ter separação, treinamento, revelação, restauração, unção e missão. Mas deixa eu te dar uma notícia aqui. Há um processo que é cíclico: revelação, restauração, unção e missão. Revelação, restauração, unção e missão. Todos aqueles que são chamados para servir ao reino, para a missão no reino, terá que aprender isso. Não é uma vez só. Não seria a última vez que Moisés teria a revelação do Senhor, não. Moisés deixa o povo de Israel no acampamento e sobe ao monte. E lá ele passa 40 dias e 40 noites. E alguém diz: para que ele ficou 40 dias e 40 noites naquele monte? É para que Deus escrevesse naquelas tábuas de pedra os 10 mandamentos? É para isso, sim ou não? Alguém vai dizer: é para isso que ele passou 40 dias e 40 noites, para Deus escrever naquelas tábuas. Quer dizer que Deus estava esse tempo todo pensando, pastor Clarimundo, o que ele haveria de escrever naquelas tábuas? Não. Durante aqueles 40 dias e 40 noites, Deus estava se revelando a Moisés. Deus estava entregando uma unção nova a Moisés. Deus estava restaurando ele. Deus estava planando. Deus estava nivelando. Ele estava na oficina do Senhor, na preparação do Senhor, porque depois que ele descesse daquele monte, a glória do Senhor estaria sobre ele. Sabe por quê? Porque ele teria não somente que falar a lei, mas ele teria que ensinar a lei. Ele teria que conduzir aquele povo debaixo da lei do Senhor. Glória a Deus. Quantos dizem glória a Deus? Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Eu entendi isso muito cedo na minha vida, graças a Deus. Eu entendi que nenhum ministério será profícuo. Nenhum ministério será longével o suficiente, o bastante para cumprir toda a missão. Enquanto nós não entendemos isso, que precisamos de tempo em tempo buscar uma unção nova, através da revelação do Senhor, que restaura, que nos nivela. De tempo em tempo Ele nos leva para a oficina do oleiro e tira aquilo que está defeituoso e aplana a visão e retifica a visão, porque Ele é aquele que é o carpinteiro de Nazaré. Ele é especialista em polir, em dar forma. Então nós precisamos nos expor a isso. Glória a Deus, aleluias. O reino de Deus existe renúncia. Às vezes nós não conseguimos fazer estas coisas que eu estou falando. Às vezes nós não conseguimos nos apartar das coisas da nossa rotina. E muitas vezes essas rotinas são até mesmo rotinas eclesiásticas, coisas da igreja, coisas da função. Então nós ficamos atarefados demais com a função. Eu sou cantor, eu sou pastor, eu sou evangelista. E não entendemos que a missão é mais importante. É preciso reciclar, é preciso renovar, e para isso é preciso renúncia. Jesus renunciou durante 40 dias também a companhia dos seus discípulos, seus apóstolos, sua família. E durante 40 dias ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites. Ele também nada comeu e nada bebeu. Mas ele renunciou muito mais do que isso. Ele renunciou à glória do Pai, aonde ele estava, e durante aquele período que ele estaria aqui na terra, foi despojado de toda a glória. Colossenses diz que ele existe antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. O apóstolo Paulo começa a declarar: olha, ele subsiste, para ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas sabe de uma coisa? Mas foi a vontade do Pai que ele morresse na cruz. Foi a vontade do Pai que ele sofresse o martírio. E ele fez isso tudo porque ele renunciou. Se o Senhor renunciou, eu te pergunto, será que nós não precisamos renunciar a nada? Será que nós não precisamos renunciar a nada? Você está aqui nesta manhã, você está aqui desde ontem, vai ficar amanhã e também depois de amanhã, porque você teve a capacidade de renunciar. Aprenda a renunciar. Nós só teremos as coisas excelentes
quando nós aprendemos a renunciar a coisas boas. Um fim de semana, um feriado prolongado, são coisas boas, com a família, um passeio para descansar. Mas sabe de uma coisa, quem escolhe o altar do Senhor, escolhe aquilo que é excelente. E você escolheu aquilo que é melhor, você escolheu aquilo que é excelente, amém? Quando a missão do reino está em alguém, o Espírito de Deus e a sua glória estará nele. Já estou caminhando para finalizar. José foi para o Egito, o Espírito do Senhor estava em José. José estava na casa de Potifar, o Espírito de Deus, o reino de Deus estava na vida dele. E a casa de Potifar foi abençoada por conta de José. José saiu da casa de Potifar e foi levado ao calabouço. O reino de Deus estava com José, o Espírito de Deus estava com José, e José mostrou o reino de Deus lá no calabouço. Se tornou administrador da prisão. E lá na prisão ele estava mais perto do trono, ele estava mais perto da cadeira de governador de todo o Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você, convocado para o reino de Deus. Não se preocupe com aqueles momentos que parece que a missão está falhando. Não olhe para o processo, visualize o propósito, tenha em mente a causa. Muitas vezes, quando nós estamos mais perto da bênção, às vezes é quando parece que as coisas estão falhando, está ruim em nosso derredor. Para José poderia parecer isso. Parece que ele estava indo de mal a pior. Parece que cada vez ele estava indo mais profundo, mais para baixo. Foi tirado da casa do seu pai, aonde ele era odiado. Foi levado para a casa de Potifar, aonde ele era perseguido por uma mulher adúltera. Da casa de Potifar ele é levado para uma prisão e vai ficar restrito naquela prisão, mas quando ele estava ali, sabe, o Espírito do Senhor estava conduzindo ele de tal forma que dali ele sairia para ser governador do Egito. Daniel estava na Babilônia e o reino de Deus estava também na Babilônia. Ele estava no palácio de Nabucodonosor, então o reino de Deus entrou no palácio de Nabucodonosor. A unção de Deus estava na vida de Daniel. Daniel deu testemunho daquilo que havia dentro dele. Sabe, amados, na casa de Jacó, os irmãos de José o odiaram. Na Babilônia, os rivais de Daniel o odiaram, mas nenhum deles puderam matá-lo. Sabe por quê? Porque neles havia um propósito, havia uma missão do reino. E todos aqueles que têm uma missão do reino, todos aqueles que estão investidos de uma missão do reino, eles são imortais até haver cumprido o propósito de Deus para as suas vidas. Se Deus tem um propósito, se Deus te entregou uma missão, não se preocupe. Você tem um salvo-conduto. Enquanto você estiver cumprindo a comissão, a missão do reino, você é imortal. Ninguém poderá te destruir, ninguém poderá te matar. Quer sobreviver ao caos? Quer sobreviver às perseguições? Quer sobreviver aos furacões, aos tufões? Esteja na missão do Senhor, porque você vai sobreviver, amém? Quantos dizem amém? Amém. Aleluias! Deus está levantando o seu povo, um povo diferenciado nesses dias. Deus está levantando jovens, porque Deus procura os fiéis da terra, e os olhos do Senhor estão sobre este lugar. O Senhor está olhando neste lugar, o Senhor está olhando lá aonde você está vivendo, lá na sua casa, lá na sua igreja, lá na sua congregação, porque os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra. Mas entenda uma coisa, o que conta no reino de Deus é a vontade dEle, e não a minha, não a sua. Então, não fique reclamando do lugar onde você está, não fique reclamando dos resultados, porque nós não compreendemos resultados. O que conta é a missão. Quando nós olhamos para o resultado, nós estamos olhando para o resultado da função, mas é a missão que conta. Muitos dos heróis da fé, o apóstolo Paulo escrevendo, diz sobre fé aos hebreus, ele diz, olha, muitos daqueles heróis morreram olhando de longe, com esperança, mas sem alcançar aquilo que estava esperando. Talvez nós não vamos alcançar durante a nossa vida, durante o nosso ministério, aquilo que vislumbramos.
mas certamente, se estivermos na missão, nós vamos cumprir o propósito de Deus. Jesus foi levado, nasceu em Belém da Judéia, mas ele era da Galileia. Ele desenvolveu seu ministério na terra que habitava a sombra da luz, que vivia a sombra da luz. Ele cresceu ali. E a luz se manifestou, seu ministério se manifestou no lugar que mais precisava dele. Mais precisava dele, aquela região da sombra da morte. Aquela região tantas vezes pisada pelos gentios, pelas nações. Ó Galileia, dos gentios e das nações, viu resplandecer uma grande luz. Meus irmãos, que esse mundo possa dar testemunho do lugar onde você chegar e onde você entrar e diz, olha, aqui mudou as coisas. Entrou luz, chegou luz, as coisas ficaram diferentes aqui. Podem te odiar por isso, podem te perseguir por isso, mas não poderão te impedir, não poderão te matar, porque você está cumprindo a missão do reino, amém? Você será odiado, você vai ser odiado lá na escola. Não precisa nem mesmo de você abrir uma Bíblia e ficar pregando. Basta você ser testemunho das virtudes do reino. Basta você ser diferente. Basta os seus colegas verem você, que você não é como eles. Quando alguém lá no Egito desconfiou de que lado Moisés estava, então eles cuidaram de matar Moisés. Eles disseram, Moisés, ele não compactua conosco, ele está do lado dos escravos, está do lado dos filhos de Jacó, vamos matar esse homem. Muitos vão desejar também te destruir. Muitos vão desejar destruir a sua imagem. Vão lutar contra você. Vão te resistir. Mas ninguém poderá te resistir enquanto você estiver embutido na missão dos céus. Jesus prega aquele povo carente, enfermo e faminto, amargurado pelo domínio de Roma. E ele prega uma mensagem muito forte. Arrependam-se, porque chegou a luz. Arrependam-se, porque chegou o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Eu não estou aqui apenas para me condoer com vocês. Eu não estou aqui apenas para olhar para a situação de vocês e lamentar. Eu não estou aqui apenas para derramar azeite nas suas feridas. Eu estou aqui para arrancá-las de vocês. Eu estou aqui para curar vocês. Mas isso só pode acontecer se houver arrependimento. Eu não estou aqui para tirar vocês do jugo de Roma, mas eu estou aqui para tirar vocês do jugo de Satanás, da escravidão do pecado. O unigênito de Deus não desceu dos céus para que eu e você pudesse ter um céu aqui na terra, não. O unigênito de Deus não se entregou e derramou seu sangue na cruz para que eu e você pudesse viver nesta terra como se estivéssemos em colônia de férias, não. Saiba disso. Amém? Ele nos convocou para uma missão, a missão eterna, a missão é do reino. As coisas dessa vida passam, a função aqui passa, o seu cargo passa, o seu trabalho passa, mas aquilo que é eterno permanece. Deixa o eterno de Deus entrar na sua vida, deixa o eterno de Deus pautar as suas decisões, porque Deus nos chama, o Espírito do Senhor nos chama para ser sal da terra, num mundo deteriorado pelo pecado. Ele nos chama para ser luz nos becos e valados, nos lugares tenebrosos, reparadores de veredas, carvalhais de justiça num mundo cheio de injustiça, fontes de água no deserto espiritual. Que as luzes do Espírito do Senhor, que o reino de Deus resplandeça e que você leve a missão do reino. Pare de ficar gastando tanta energia pedindo a Deus que mude as pessoas em seu derredor. Gastando tanta energia em orações e pedindo, Deus, mude as pessoas lá da minha igreja, na minha congregação. Senhor, muda as pessoas que estão no meu ministério. Começa a gastar um pouco mais de energia na restauração, na presença do Senhor, buscando renovação e unção. Eu entendi muito bem isso nesses dias. Há uma semana atrás eu decidi no meu coração passar pela oficina do Senhor. Decidi mesmo. Como eu já havia feito há 5, 6 anos atrás. Eu fui para um dos montes nos arredores de Goiânia, ali na região do Senador Canedo, para passar 7 noites inteiras, para ouvir a voz do Senhor, para entender coisas que Ele queria me comunicar. E sabe o que Ele falou fortemente na minha vida? Que Ele estava retificando, que Ele estava me planeando, que Ele queria me dar unção, mas antes precisava de retificação. Tirar a insegurança, tirar o medo, tirar a dúvida do meu coração.
Sabe por quê? Porque todas essas coisas são da carne. Mas aqueles que são conduzidos pelo Espírito, eles vivem na dependência do Espírito. Se eu quero que a minha igreja, a igreja que eu pastoreio muda, primeiro eu preciso de mudar. Se eu quero unção na vida dos irmãos da igreja, eu não preciso ficar pedindo, olha Deus, derrama unção na vida dessas pessoas. Eu preciso dizer, Deus, derrama unção na minha vida, no meu ministério. Porque quando a unção de Deus vem em mim, a unção flui do altar e chega até você, e chega até você, e chega a você. Quando a unção de Deus chega na vida desses músicos, desses cantores, então quando eles abrem a boca, quando eles tocam os instrumentos, então o Espírito de Deus se manifesta. Havia um espírito imundo em Saul, havia um espírito de perturbação, mas quando Davi dedilhava aquela harpa, sabe, aquele homem sentia paz, sabe por quê? Porque em Davi havia unção. Em Davi havia unção. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós já vamos encerrar. Mas eu quero convidar cada um daqueles jovens, cada um daquelas pessoas, homens, mulheres, daquelas pessoas que sentem, estão sentindo, estão ouvindo a voz do Espírito com uma forte comissão de avivamento, para uma resposta positiva à comissão, ao imperativo de Deus nesta manhã. Eu quero convidar você a tomar uma posição, amém? Quantas pessoas aqui nessa manhã têm sentido isso? Têm sentido essa comissão do Espírito de Deus? Têm sentido uma ordem do Espírito de Deus para sair do Egito? Para deixar de viver uma vida medíocre, de viver uma vida dividida entre a luz e as trevas, entre o mundo, entre o profano e o santo. Quantas pessoas? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos adorar e vamos louvar o Senhor, e queremos fazer uma palavra de oração sobre a sua vida, uma ministração de unção sobre a sua vida. Quantos aqui não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje? Levanta a sua mão. Tem alguém? Você? Quantos não entregaram a sua vida a Jesus e quer fazer isso hoje? Levanta a sua mão assim. Primeiro é separação. Amém? Amém? Você? Você? Quantos estão entregando a sua vida a Jesus? Levanta o seu braço bem forte. Quantos estão aceitando Jesus como seu Salvador nesta manhã? Tem alguém? Tem alguém nesse lugar? Não? Aleluias. Quantos aqui nessa manhã estão sentindo compelidos pelo Espírito de Deus? Compelidos pela unção do altar? Compelidos pelo chamado, pelo caráter do chamado, imperativo do chamado? Quantos aqui nesta manhã têm vivido uma vida discreta demais? Não tem sido sal para salgar, não tem sido holofote para resplandecer a luz de Cristo? Quantos aqui nesta manhã não têm cumprido o propósito de ser restauradores de vereda, mas nesta manhã deseja fazer isso, um propósito? Ouvir a voz do Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos bem alto aos céus. Porque é exatamente assim que nós nos sentimos. Às vezes eu também me sinto assim. Às vezes eu olho, depois de 30 anos pastoreando, depois de mais de 40 anos servindo ministérios de vários tipos, às vezes nos sentimos ultrapassados, nos sentimos frios, um tanto desanimados. Mas sabe de uma coisa, queridos? Quando nós vamos para o secreto, quando nós buscamos no altar da unção, no monte da revelação, quando nós nos separamos para Deus, como você está fazendo aqui nesses dias, então a revelação do Senhor te toca pessoalmente. Eu quero declarar na sua vida, o Senhor vai revelar pessoalmente na sua vida. Você crê nisso? Você aceita isso? E a unção do Senhor vai capacitar você, e Ele vai te renovar, Ele vai te retificar, e você vai sair daqui renovado, fortalecido.
Aleluias, aos 61 anos eu não me encontro mais frágil do que eu era há 30 anos. Não, não. Sabe por quê? Porque quando nós nos decidimos cumprir a missão do Senhor, nós ficamos fortes, nós nos renovamos, porque isso é promessa de Deus. Caleb diz, depois de 40 anos, com 80 anos, 40 anos de deserto, com 80 anos, estou forte para ir à guerra, como eu estava no começo. Forte. Eu tenho pedido essa unção para Deus. Moisés subiu com 120 anos a uma montanha. Ele era forte, ele era viril. E eu digo, Senhor, eu quero ser como Moisés, eu quero ter força. Não precisa ser com 120 anos, mas eu quero ter força aos 80. Se o Senhor me der esses anos de vida, todos os dias da minha vida. A palavra do Senhor promete isso, amém? De sorte que a tua mocidade se renova a cada dia, todos os dias. Deus está renovando, Deus quer te renovar, mas deixa o Espírito de Deus te tocar agora, deixa o Espírito de Deus. Começa a orar. Começa a orar enquanto o louvor, enquanto esse grupo vai adorando. Deixa o Espírito de Deus começar a tocar o seu coração, te convencer. Diga assim, Espírito de Deus, me restaura.